Olá, está entrando no ar mais um BMC Business. Fica com a gente porque aqui sempre teremos iniciativas empreendedoras, resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro, com o objetivo de informar, gerar negócios, inspirar você, investidor, através de entrevistas e contato diário com gestores, analistas, RIs e CEOs das companhias. Durante as entrevistas falaremos sobre números, o que foi feito, quais as expectativas e os próximos passos das empresas, além de abrir espaço para as perguntas dos nossos telespectadores. Então, participem e viram suas perguntas, porque hoje nós vamos falar com CIA, com a Roberta Noronha, que é a diretora de RI da Varejista de Moda. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais da história da CIA? Então roda o VT. A C&A foi fundada em 1841 pelos irmãos holandeses Clemens e August. As letras iniciais dos irmãos deram origem ao nome da marca, que hoje tem mais de 1.800 lojas espalhadas em 24 países da Europa, América Latina e da Ásia. A C&A é considerada uma das maiores redes de varejo do mundo. No Brasil, chegou em 1976, com a inauguração da primeira loja no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. No país, a companhia tem mais de 280 lojas em 125 cidades e mais de 15 mil profissionais empregados. A C&A é especialista em produtos do varejo de moda e serviços financeiros. O destaque é na venda de roupas, acessórios, celulares e eletrônicos. A estratégia da marca é traduzir as principais tendências de moda do mundo todo para os gostos e preferências dos brasileiros a um preço mais acessível. A varejista também tem um setor financeiro que atua junto ao Banco Bradescar e, por meio dele, a companhia oferece aos consumidores uma série de produtos e serviços, como emissão e administração do cartão, empréstimo pessoal e também seguros. Em 2014, a C&A foi reconhecida como a empresa mais admirada do Brasil no prêmio organizado pela revista Carta Capital na categoria Varejo Têxtil. Ainda sobre as premiações, a C&A é reconhecida por suas iniciativas sustentáveis e foi destaque com 2 premiações, com destaque ao projeto de logística reversa e o desenvolvimento da primeira camiseta sustentável. A C&A é reconhecida também pela comunicação ousada, sendo a primeira marca do varejo de moda a trabalhar com um garoto propaganda negro e mostrar apoio à moda sem gênero e ao Dia dos Pais e Dia das Mães, sem preconceito em campanhas de publicidade. Bom, antes da gente ouvir a Roberta Noronha, que é diretora de RI da CIA, eu quero trazer o Alex André, que é especialista de investimentos, meu parceiro aqui da BMC Business. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os últimos números da CIA, vamos entender como foi aí o 4º trimestre, né, da CIA de 2020. A gente sabe que tem aí a temporada aí, né, que já começou de balanço do primeiro trimestre de 2021, mas a CIA ainda não divulgou os resultados, a gente não pode, né, não tem como falar sobre isso. Vamos falar aí do 4º trimestre, né, Alex? Vamos comentar aí como é que foram esses números da companhia, né? Fala um pouquinho pra gente, explica pra gente sobre isso. Bom dia, Débora, tudo bom? Falando um pouquinho agora sobre a CIA, né? Vamos colocar uma apresentação aqui para a gente comentar um pouco mais, não só dos resultados do 4º trimestre, mas também das iniciativas que a companhia vem fazendo, que a própria Roberta Noronha vai enfatizar também os seus principais pontos. Então a gente comenta aqui, vamos colocar uma apresentação aqui rapidinho, para a gente falar um pouquinho mais também, Débora. Primeiro slide aqui, a gente vai falar rapidinho sobre o desenvolvimento da companhia, ou seja, ela criou várias cápsulas, né, com integração com fornecedores, né, novas coleções que ganham relevância no seu portfólio, né, também na questão de agilidade e abrangência, né, ou seja, parceria, né, com diversos players no mercado para ter uma plataforma de autoexpressão, né, como eles colocam, uma iniciativa de omnicanalidade e também uma assertividade, né, como, né, a própria apresentação colocou aqui da CIA, né, que a companhia tem uma criação de cultura, né, através de dados para a retomada da decisão e uma precificação muito dinâmica. Isso também dos principais pontos da companhia traz aí a questão de governança, né, plano de crescimento, reforço na liderança e o engajamento de todo o time, Débora. Então, a gente passando para o próximo slide, falando um pouquinho mais aqui rapidamente sobre a companhia, a entrega do plano de crescimento no 4º tri, então, ou seja, quais são os principais pontos do 4º trimestre, ou seja, o que o investidor precisa entender, né, o que foi feito na parte operacional, né? Então, a parte de novas lojas, né, em novos formatos de loja, a companhia, né, teve 3 mini stores, ou seja, 3 pequenas lojas, né, em nichos muito segmentados, né, e também 6 novas lojas abertas no 4º trimestre,
que dá um total de quase 300 lojas, né, 295 lojas. A parte de transformação digital, a gente tem um crescimento de GMV, né, o valor transacionado aqui, um crescimento de 278%, atingindo mais de 206 milhões de reais. O aplicativo, como principal ponto aqui, né, mais de 60% de participação, com mais de 3,4 milhões de usuários ativos mensais. Né? A gente coloca aqui o app de vestuário mais baixado em 2020, com mais aí de 12 milhões de instalações. Também tem a parte de modernização do modelo operacional de supply chain, no qual a companhia também vai falar um pouco mais sobre isso, né? E também o aumento da oferta de crédito, né? Ou seja, a companhia com uma agenda muito intensa aí com parceiros de negociação e também o desenvolvimento de soluções digitais para melhorar a experiência do cliente na parte de crédito pela companhia, tá? Agora, indo para o próximo slide, a gente vai entender um pouco mais rapidamente sobre a parte de digitalização, né? A parte de transformação digital. A companhia segue avançando, né? A Galeria C&A conta com mais de 200 sellers em dezembro de 2020, né? Focado em moda e em calçados. E também a parte aí de modernização e tecnologia, né? Eles fizeram um setup de arquitetura técnica digital muito interessante, com automatização de mais de 30 processos. E também na parte de clientes, né, tem um programa de relacionamento na C&A e Você, que conta com mais de 14 milhões de clientes e um crescimento de 140% em novos clientes. Na parte de novas iniciativas de omnicanalidade, 100% das lojas são, né, conta aí com Ship for Store, né, clique e retire em até 3 horas, venda por WhatsApp e também corredor infinito. Então, na parte de inovação, tem um assistente virtual, também que fizeram aí como uma forma de, né, de uma escolha pelo cliente que fica mais assertiva e também, né, novas iniciativas também na parte de novas redes sociais, plataformas, né? Agora, indo para o próximo slide, a gente vai entender um pouco mais sobre a modernização de sua cadeia de suplementos, no qual a companhia coloca isso como o principal foco também, até a própria Roberta Noronha vai comentar um pouco mais sobre isso, mas em grandes linhas a gente tem 3 pilares, né? A parte de malha e distribuição, né? Também na parte aí de sortimento, né? Ou seja, da distribuição, né, em Santa Catarina, né, no seu centro de distribuição, a parte de omnicanalidade, né, o aprimoramento da sua matriz, né, de transporte de lojas. A gente está falando aqui de 3 vezes, né, maior volume de entrega em D+2 no final do primeiro TRI, né, desde o início da pandemia, e também 14 lojas, né, de hub para Ship from Store, já até 1.000 pedidos dia, tá? A parte de tecnologia, né, eles adotaram o FRD, né, para 9 lojas, para todo o sortimento, além da categoria aí, e de fornecedores, e também tem um novo sistema aí, já em implementação na parte de tecnologia, elaborando um roadmap cada vez mais ágil, mais relevante. Agora, indo para outro ponto aqui, outro slide, a gente vai falar um pouco mais sobre a geração de caixa, né? O EBITDA ajustado e a margem da companhia. A gente vê aqui nesse gráfico, né? Teve uma queda muito forte do EBITDA da geração de caixa, justamente o quarto trimestre de 2019 não foi, né, impactado pelo coronavírus, né? E o quarto TRI foi impactado, apesar, né, desde o segundo TRI os números estarem melhorando, mas ainda não chegou no patamar pré-Covid de geração de caixa e também na margem, né, quando a gente pegar a margem pro forma. Agora, indo para o próximo slide, a gente vai entender um pouco mais, né, sobre a parte de investimentos. No nosso último slide, a gente coloca aqui como principal ponto aqui, né, os grandes números, né, ou seja, novas lojas, reforma de manutenção, digital, cadeia de suplementos. Então, a gente observa aqui, né, do ano de 2020 e o ano de 2019, a gente vê um aumento, né, no CAPEX, né, na parte de investimentos, na parte digital e tecnologia. Na sua cadeia de suplementos, né, no ano de 2020 diminuiu, mas ainda continua intenso, de mais 74 milhões de reais, e também continua em linha, né, na parte de novas lojas com 63 milhões de reais, e um crescimento muito forte, né, saindo de 15 para 45 milhões em investimento de cadeia de suprimentos. Então esse é o principal resumo, Débora, para quem quiser entender um pouco mais, né, sobre a C&A, os principais pontos do quarto trimestre, a parte operacional, os grandes números, e também a Roberta Noronha vai comentar, né, também um pouquinho mais sobre a companhia, né, Débora? Exatamente, Alex. Mas aí o detalhe é que, excepcionalmente, a nossa entrevista, Alex, dessa vez não será ao vivo. Tínhamos programado aí um bate-papo com a Roberta Noronha, que é diretora de RI da C&A, né? E, na verdade, o BMC Business vai sempre trazer aqui alguém ao vivo, porque a nossa intenção é estreitar esse laço mesmo das companhias com os nossos telespectadores, para que a gente consiga realmente fazer essa interação, né? Mas como de última hora, infelizmente, ela não pôde mais participar do programa ao vivo, nós gravamos uma entrevista com ela. E há alguns dias saiu uma notícia de que a C&A Brasil tem aproveitado o período de fechamento forçado de lojas físicas, causado pela fase mais aguda da pandemia, para investir em digitalização de processos e na logística, para ficar pronta para a retomada das vendas quando a vacinação contra a Covid-19 se consolidar no país. Aí a Roberta Noronha acabou comentando sobre isso, sobre o plano de crescimento da companhia, incluindo a logística, a transformação digital
digital e oferta de crédito ao cliente durante essa nossa entrevista que gravamos. Olha só, roda o VT. Débora, muito obrigada aí pela pergunta. Eu vou até tomar a liberdade e falar um pouquinho do contexto, né? Porque sim, você tem razão. Você mencionou aqui na sua pergunta duas alavancas de um plano de crescimento um pouco maior, né? Que a gente desenhou no momento do IPO da empresa e que a gente vem entregando desde então. Então, antes de focar nesses dois pilares aí que você perguntou, eu queria só comentar quais são esses outros, né, o todo do plano. Então, ele é composto por 4 alavancas de crescimento, né, e só para contextualizar também, Débora, acho que é bacana dividir com você que no momento do IPO da CIA, foi, assim, um grande marco para a companhia, porque ele trouxe, é claro, uma série de mudanças, mas a mais relevante foi, sem sombra de dúvida, a mudança na governança, né, que a gente passou a ter, implicando aqui uma maior autonomia para o management local, né, e que teve como, vamos falar assim, grande produto, né, grande consequência, esse plano de crescimento ao qual me refiro, né. Então, voltando para a sua pergunta, são 4 alavancas. A primeira delas está relacionada com lojas, então, é voltar a retomar um crescimento de lojas, né, de aberturas de novas lojas, depois de um ciclo no qual a CIA abriu pouquíssimas lojas no país, né, não participou do crescimento de várias cidades aí que tiveram aberturas de shoppings, etc. Então, a nossa ideia aqui no plano de crescimento é retomar esse posicionamento, tá? Então, com a abertura de lojas. A segunda alavanca é justamente a alavanca de modernização da cadeia de suprimentos, então toda essa parte de logística que você mencionou, que foi feita na reportagem, e eu vou detalhá-la em um segundo, tá? Só vou mencionar as outras alavancas. A terceira seria a parte de digitalização, então acho que, assim, essa parte de transformação digital, né, porque eu acho que tem um componente até que é maior, porque, sem sombra de dúvidas, o que a cliente nos percebe, então toda essa nova iniciativa aí de omnicanalidade, né, com clique e retire, com corredor infinito, com o ship from store, que é quando a gente entrega o produto para cliente da loja e não mais do CD, né, trazendo um nível de serviço melhor para cliente e oferecendo mais produtos, porque aí eu apresento também o estoque que está disponível na loja, né, então eu tenho uma maior oferta. Então, assim, tem todo esse lado de transformação digital para cliente, mas tem também uma mudança interna de transformação digital que está acontecendo e sendo muito relevante, tá? Então, a CIA hoje é uma empresa já que trabalha com metodologia ágil, então, a formação de squads para solucionar problemas da cliente hoje em dia já é rotineira, né? Então, a gente tem mais de 50 squads corporativos focando em diferentes pontos aí dessa jornada da cliente e muitas outras iniciativas, principalmente para trazer o uso de dados na tomada de decisão, tá? Então, a gente passa a acompanhar diferentes pontos de informação e começa a usar esses dados para tomada de decisão. Então, vou dar um exemplo aqui super rápido nesse aspecto, para poder voltar para essa pergunta, né? Mas temos, por exemplo, o uso do Google Analytics. Então, quando as pessoas entram, né, no computador ou no celular e fazem uma busca por algum produto, nós acompanhamos essas tendências. Então, a gente vê, o que está sendo mais buscado, né? O que a cliente está procurando. E isso direciona a nossa formação de coleções, o nosso desenvolvimento de produtos. Então, por exemplo, no ano passado, né, mais ou menos nesse momento do ano passado, a gente acompanhou que começou uma busca muito grande por pijamas, né, o friozinho chegando, etc. Então, o que a gente fez? A gente montou uma coleção cápsula, então uma coleção assim que é um pouco mais reduzida no que diz respeito ao número de produtos, mas focada só nesse produto. Então, esse daqui é um outro exemplo
dessa transformação digital, que é uma das nossas 4 alavancas, né, de crescimento, mas no dia a dia, na organização da empresa, tá? Então, eu falei da alavanca de lojas, falei da alavanca, que eu vou detalhar um pouco mais, de modernização da cadeia de suprimentos, falei dessa de transformação digital, que eu já dei alguns detalhes aqui e algumas iniciativas, e depois tem uma outra alavanca que é importante para nós também, que está relacionada com a oferta de crédito para cliente. Então, hoje em dia, a nossa oferta de crédito ela é feita via uma parceria com um banco, e nós estamos trabalhando para ver novas formas, né, de aumentar essa oferta de crédito. Então, essas são as 4 alavancas que nós temos no nosso plano de crescimento desenhado, tá? Então, tendo dito assim, tendo contextualizado, e peço desculpas aí pela demora, mas eu acho que é interessante compartilhar essa visão um pouco mais ampla. Deixa eu detalhar um pouquinho mais a parte especificamente de suprimentos, né? Porque diria para você aqui que tem muita coisa acontecendo nessa frente. Então, assim, em um primeiro momento, né, quando a gente fala de logística, né, em malha, no ano passado a gente desenvolveu mais um centro de distribuição, dessa vez em Santa Catarina, tá? A gente tinha centro de distribuição apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro, a gente criou mais um em Santa Catarina, não só para ajudar a distribuição no Cone Sul, né, no sul do país, mas também para otimizar o benefício fiscal de produtos importados, tá? Porque no estado ali tem uma regra que nos beneficia quando o produto é importado por ali. Então, esse já foi um primeiro ponto de avanço na questão da modernização da cadeia de suprimentos. A outra, assim, Débora, eu vou até compartilhar com você. Ela é bem complexa, tá? Porque ela diz respeito principalmente ao nosso modelo de distribuição, né? Então, aqui são vários projetos que estão correndo simultaneamente, tá? Vou falar um pouquinho de cada um deles, mas acho importante vocês entenderem que todos eles estão relacionados à distribuição, ou seja, como a gente recebe o produto e coloca na loja ou entrega para cliente, tá? Então, o primeiro deles é a questão da modernização do centro de distribuição, tá? Então, a gente, Débora, tinha um modelo operacional no qual o centro de distribuição, ele acabava funcionando, de fato, como uma estação de cross-docking, né, que o pessoal comenta. Ou seja, a gente recebia o produto do fornecedor, reorganizava em lotes, né, em packs, e encaminhava esses packs para a loja, tá? Então, havia pouco armazenamento, o armazenamento de fato era mais feito na loja do que no CD propriamente dito, tá? Isso a gente quer alterar um pouco, por quê? Porque quando você tem esse tipo de sistema, você empurra para a loja, né, algum tipo de produto, e não necessariamente o produto que a loja está precisando, tá? Esse tipo de dinâmica coloca um pouco mais de pressão naquilo que a gente chama de markdowns, que é quando você tem que reduzir o preço da peça, o preço do produto na loja, para conseguir vender, tá? Então, assim, para essa mudança toda que a gente está conduzindo, é justamente diminuir a pressão no markdown. Então, trabalhar o CD de forma mais automatizada. Então, aqui, o que acontece, né? Qual que é a função? A gente, hoje, tem um sistema que a gente chama, né, nomeia de man to goods, ou seja, eu tenho o nosso associado do centro de distribuição que vai fazer a coleta dos produtos nas diferentes prateleiras, nas diferentes galerias. Esse não é um sistema muito eficiente, tá? E esse sistema é aquele sistema que serve principalmente os pedidos online. Então, o associado vai, você tem uma certa, vamos falar assim, limitação em função da altura das prateleiras, enfim, é um CD, assim, que ele não é otimizado, né? Então, o primeiro passo aqui que a gente está dando nesse projeto é a automatização. Então, a gente comprou de uma empresa europeia
todos esses robozinhos, né, que a gente chama de shuttles, que eles vão permitir que a gente faça um picking diferente, né, faça essa coleta do produto agora, goods to man. Então, é o robozinho que vai até o produto e ele coleta esse produto e leva para a área de preparo de expedição. Ele é um robozinho que é até bacana compartilhar, ele trabalha tanto na vertical como na profundidade da prateleira, né? Então, você começa a ter uma eficiência e uma acuracidade na preparação dos pedidos muito maior, tá? Então, esse é o primeiro, vamos falar assim, projeto nessa parte da cadeia de suprimentos, tá? De distribuição, especificamente falando. Depois, você tem um outro que é a troca do sistema, né, de TI. Então, agora eu estou falando da parte de suporte, né, de tecnologia do sistema, que hoje a gente trabalha com um sistema que ainda é legado, né, foi desenvolvido pela própria CIA há alguns anos, mas é um sistema que claramente não vai suportar esse nosso novo modelo operacional. Então, a gente contratou, com uma empresa que é líder, né, a Manhattan, a gente contratou esse novo sistema, que é conhecido no mercado como WMS, que é o Warehouse Management Systems, e já estamos em fase de implantação desse sistema, tá? Então, a ideia aqui é que até o final do ano a gente já esteja operando no WMS da Manhattan e, portanto, ganhando uma maior flexibilidade e tendo um novo modelo, né, suportado por um sistema que o acompanhe. Então, esse é o outro grande projeto que a gente tem, tá? Então, falei da automatização do CD, falei da troca do sistema. A gente tem mais um projeto que também é importante e vai na linha daquele uso do CD que eu comentei, que é começar a operar com sorters, né? O sorter, o que é, Débora? O sorter, ele basicamente é um equipamento, né, que ele permite a distribuição do produto por SKU, ou seja, por produto. Então, eu saio da distribuição por pacote e vou para o menor nível, né, que é o nível individual, que é o produto. Então, eu saio, por exemplo, do pacote de camiseta branca e preta PMG para a camiseta branca M. Então, é só para te dar um pouquinho, né, esse entendimento. A gente já trouxe o primeiro sorter em 2019, no finalzinho do ano, próximo, inclusive, à data do IPO. Ele já está operacional, ele hoje serve 100% da categoria que a gente chama jeans, né? E em alguns momentos a gente está conseguindo expandir, dependendo da demanda, para outras categorias, mas este ano aqui a gente traz mais 2, o primeiro que vai entrar em operação, inclusive, agora, no primeiro semestre, né, então no segundo TRI, e o segundo até o final do ano, já estão contratados, né, o investimento já está feito, a gente está recebendo, tá? Então, isso vai permitir, de novo, né, quando você pensa na distribuição, eu estou agora conseguindo fazer esse picking mais específico e por SKU, tá? Então, esse é o outro grande projeto, que é a operacionalização dos sorters nos CDs. Então, esse é o terceiro. E aí, por fim, a gente tem um projeto que aumenta muito a nossa acuracidade do estoque, que é a questão da etiqueta por controle de radiofrequência, que ela é conhecida nesse setor como RFID, né? Então, o que acontece aqui? Cada produto começa a ter uma etiqueta que é controlada por radiofrequência. Então, existe um equipamento que você, assim, faz uma leitura muito rápida por ondas, né, de radiofrequência, e você tem uma tradução fidedigna do teu estoque em poucos minutos, tá? Então, esse também é um avanço bem relevante. Hoje, a gente já tem 9 lojas, né, inteiras com todos os produtos com essa etiqueta, então a gente tem um entendimento 100% do que está acontecendo nessas lojas, e a gente está no processo de implantação desse projeto para que, e nos próximos, esse não é um projeto para esse ano, vai ficar para o ano que vem também, mas que a gente tenha todas as lojas já com os produtos com essa etiqueta, tá? Um benefício nesse
projeto específico, um benefício imediato que a gente tem é que, para essas lojas, né, que eu já tenho o full sortimento delas no RFID, eu consigo colocar no site, quando eu faço o ship from store, então quando a cliente está visualizando os produtos daquela loja no site, eu consigo colocar 100% dos produtos, tá? Nas outras lojas, como eu não tenho 100% de certeza de qual é o meu estoque, eu sempre deixo aquilo que a gente chama de uma margem de segurança. Então, aqui eu consigo eliminar e fazer uma venda completa, né, de todos os produtos disponíveis. Bom, também falamos com a Roberta sobre o setor de sustentabilidade da CIA, que tem sido desenvolvido desde 2009. A diretora de RI falou como está a pauta de governança da companhia. Veja. Eu acho, de novo, né, eu vou tomar um minutinho só para contextualizar, porque eu acho que é bacana até compartilhar com vocês esse histórico, né? Então, assim, a CIA, principal acionista da CIA, né, o grupo controlador, é um grupo europeu, né? E eles, assim, é uma empresa centenária, né? E desde o início, esse sempre foi um assunto que é muito caro, né? É muito importante para esse grupo, é um grupo familiar, né? Para essa família. Então, assim, na CIA, esse é um assunto já bastante incorporado, né? Principalmente na parte que você mencionou aí da cadeia de fornecedores, né, e etc. Tanto é que a gente, assim, no Brasil foi um dos primeiros, foi o primeiro, aliás, a ter uma gestão, né, da cadeia de fornecedores baseado em auditorias e baseado em alguns critérios, né, que a gente classificava e auditava esses fornecedores e fazia planos de ação de desenvolvimento, e que acabou até servindo como benchmark para a BVTEX, né, que é a nossa associação do setor. E ele, basicamente, assim, é levado muito a sério, né? A gente tem classificações que são por letra, né, o A, B, C. A gente, perdão, atualmente tem mais de 85% dos fornecedores dos nossos produtos, né, que estão classificados entre A e B, que são os melhores níveis, né, e esses critérios que a gente verifica com os fornecedores, Débora, eles são bem abrangentes, eles vão desde condições de trabalho até descarte de resíduos, enfim, tem uma série aí de perguntas, são mais de 100 perguntas que a gente verifica com eles, tá? E constantemente a gente verifica a situação deles, tá? Então, inclusive, a gente deixa público, tá? Fomos a primeira empresa, a gente tem a lista de fornecedores que está disponível no site para quem quiser verificar e etc. Então, assim, trazendo aqui uma transparência bastante grande de como a gente administra essa cadeia, né? E tipo de influência que a gente quer trazer. Agora, o tópico, né? Sustentabilidade, embora a gente tenha o grupo aqui, a equipe formada já há vários anos, ele sempre foi tratado de uma forma matricial, né, pela sede na Europa. Então, isso, por que eu estou falando? Porque a gente estrutura os nossos objetivos, né, muito alinhados com a matriz europeia, todas as geografias, né, todas as áreas de negócio. E eles trabalham com ciclos, tá? Então, a gente agora, no ano de 2020, finalizou um ciclo, porque eles ocorrem de 5 em 5 anos, e nesse ciclo, a gente tinha 3 principais pilares para essa estratégia, tá? Uma de produtos mais sustentáveis, outra de rede de fornecimento mais sustentável, e o último pilar de vidas mais sustentáveis, tá, Débora? Então, assim, esses são os 3 tópicos que a gente veio trabalhando ao longo desses 5 anos. A gente coloca metas, né, para atingimento de objetivos aqui, e, assim, alguns tópicos, assim, que eu gostaria de compartilhar, alguns deles, né? Então, na parte de produtos mais sustentáveis, a gente tem um olhar para a matéria-prima, né? Então, a gente
busca trabalhar com matérias-primas mais sustentáveis, e aqui, sendo o algodão a nossa principal matéria-prima, né, o foco inicial foi nele. Então, hoje, a CIA Brasil tem mais de 90, por cento do algodão que consome é um algodão mais sustentável, e aqui tem diferentes classificações, né? Depois, assim, a gente tem tudo isso disponível no website, mas tem o algodão pelo BCI, o algodão mais sustentável orgânico, enfim, mas o que implica ser um algodão mais sustentável, né? Ele implica principalmente na parte da produção um menor consumo hídrico, né? E uma melhor condição de trabalho para quem faz a produção, tá? Então, assim, esse é um ponto importante para a gente. Nesse ciclo de 2015 a 2020, a gente também veio trazendo outras matérias-primas, né? Então, você começa a trazer uma viscose, etc. Então, quando você coloca todos os produtos, a gente também tem alguns objetivos de atingir essa matriz, né, de matérias-primas mais sustentáveis. A gente fechou o ano de 2020 com mais 60% mais sustentáveis, tá? Então, isso falando da matéria-prima. Agora tem uma preocupação muito grande também com relação àquilo que a gente chama de economia circular, né? E como você pensa o ciclo de produto inteiro do teu vestimento, né? Então, aqui a gente trouxe para o Brasil, de forma inédita, uma certificação mundial, que é chamada de C2C, Cradle to Cradle, que ela basicamente rege a vida útil do produto, né? Desde como ele foi concebido, pensado, até como ele é descartado, tá? E ele implica também que a gente trabalhe novamente com a cadeia de fornecimento, né? Então, a gente trabalhou alguns fornecedores aqui no país para conseguir trazer, né, poder vender produtos com essa classificação, tá? Então, essa é uma coisa inédita. A escala ainda é baixa, né? Como você pode imaginar, Débora, porque assim, situações muito específicas de produção, mas é uma preocupação que a gente tem de começar a conscientizar e trazer esse assunto para a cadeia também, tá? E aí, por fim, que eu acho que é bacana também compartilhar, a gente tem as coleções específicas, né, de ciclos, que a gente chama, que são produtos que trazem alguma variável aí de sustentabilidade na fabricação, no uso de matéria-prima, enfim, alguma dessas variáveis. Então, e a gente trabalha assim, aqui a gente alavanca muito, né, a matriz e no conhecimento, assim, tem muita troca de informação. Então, por exemplo, a gente trabalhou com um fornecedor espanhol para reduzir o consumo de água, né, na parte da lavagem dos nossos jeans. Então, a gente lançou uma coleção ciclos com esse jeans mais sustentável por causa do baixo uso de água na produção, tá? Então, essa é uma coisa frequente para a gente, tá? E nessa cadeia também, a gente começou a fazer, nessa parte de produtos mais sustentáveis, a gente começou a fazer também algumas iniciativas em parceria. Então, não sei se vocês acompanharam, mas a gente lançou 2 parcerias, uma com o Repassa e outra com a Enjoei, que são, assim, parcerias que, do ponto de vista financeiro, econômico, eles são pouco relevantes, mas tem um aspecto de entendimento e de percepção, né, do consumo, né, de segundo uso, como a gente chama, que a gente quer entender como a consumidora brasileira se porta, né, e como ela entende esse assunto, para também ver como seria a nossa participação, tá? Então, assim, eu falei um pouquinho dessa alavanca de produtos mais sustentáveis. A parte de rede de fornecimento, eu acho que eu já mencionei anteriormente, né? Toda a nossa certificação e o nosso processo de verificação com os fornecedores. E na parte de vidas mais sustentáveis, assim, é um trabalho constante aqui de engajamento dos associados, né? Que é como a gente chama os nossos colaboradores, sendo hoje, assim, o principal foco, tá? Então, assim, trabalhos, assim, bastante diferentes, criação de um ambiente de trabalho mais acolhedor, mais de maior confiança, e a gente lançou no ano passado, em 2020, um comitê interno,
de diversidade, né, para começar a trabalhar o assunto de uma forma um pouco mais organizada, trazendo, como você imagina, né, toda a parte de mensuração das informações, entendimento do nosso universo, para então começar a colocar metas, não só quantitativas, mas também qualitativas, tá? Então, esse é o estágio que a gente está nesse último pilar de vidas mais sustentáveis. É isso aí, essa foi a Roberta Noronha, que é diretora de RI da CIA, que bateu um papo aí com a gente. E aí agora vamos bater um papo com a analista e fundadora do canal Orientacionista, Mariana Vergueiro. Temos aí algumas perguntas para ela, inclusive também sobre esse case CIA, né? Vamos tentar explorar um pouquinho, já que a Roberta não conseguiu estar aqui para poder falar com nossos telespectadores. Eu vou passar um pouquinho dessa função no que der para você responder. Claro, Mariana, já quero agradecer aqui a sua presença com a gente. Muito obrigada por ter aceito o convite aqui para participar do PMC Business. Boa tarde, acho que primeira vez que a gente conversa diretamente, né, Débora? Porque agora eu tô conhecendo todo mundo aqui da BMC. Já tinha falado com o Felipe, aos pouquinhos a gente vai se conhecendo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Ah, que ótimo. A gente está estreando aqui essa programação. A nossa ideia aqui no BMC Business é justamente tentar estreitar mais os laços aí das companhias, tentar fazer com que o investidor conheça um pouco mais, né, das empresas, para que eles consigam tomar a decisão certa, né, conseguir saber um pouco mais do que, né, na hora de investir, do que fazer. Bom, tentamos aí trazer a Roberta ao vivo, a gente não conseguiu, mas a gente tentou trazer algumas pautas aí da companhia. A gente sabe que a CIA teve um lucro aí de mais de 109 milhões no quarto trimestre de 2020, até o Alex detalhou um pouco esses resultados agora aqui no início do programa, né? Teve aí alguns prejuízos por causa do impacto da pandemia, né? Como já comentamos aqui, o Alex, né, deu mais detalhes, mas os números vieram em linha com as expectativas da casa. Como que tá as suas expectativas para os resultados desse primeiro TRI aqui de 2021? Tá, legal, Débora. É interessante até comentar aqui com os nossos ouvintes que é importante entender que o quarto trimestre para as empresas de varejo ele tem uma sazonalidade muito forte em função das datas comemorativas, né? A gente tem o Black Friday, que está cada vez ficando mais importante para o setor de varejo, e a gente também tem o Natal. É por isso que é muito comum, como você comentou, Débora, o quarto trimestre ele ser mais forte. No caso da CIA, ela teve um quarto trimestre ali com lucro, mas quando a gente olha o ano de 2020, a empresa ainda reportou prejuízo nessa linha. Com relação ao primeiro trimestre de 2021, eu gosto bastante de acompanhar o trabalho dos analistas de sell-side, principalmente para olhar a estimativa de trimestre, porque são os analistas que estão lá em contato e conseguem falar bastante com a companhia, então fiz um apanhado aí do que os analistas estão estimando. Sempre quando eu penso em trimestre e para setor de varejo, acho que primeiro é importante a gente pensar um pouquinho do macro. Quando a gente pensa no primeiro trimestre de 2021, o que aconteceu? A gente teve a segunda onda de Covid, então as restrições em vários estados elas foram mais severas do que a gente estava vendo no quarto trimestre. Além disso, tem um fator que é importante, que foi o fim do auxílio emergencial, né? Até dezembro, o auxílio emergencial ainda estava sendo distribuído, e ao longo do primeiro trimestre de 2021 ele parou e só retomou em abril. Então, quando a gente pensa nesse cenário macro para o setor de varejo, ele foi um ambiente mais difícil. Entrando aqui um pouquinho em detalhe, em particular da CIA, CIA é uma empresa que atua no segmento que a gente chama de varejo tradicional, né? O varejo de loja física. Apesar da companhia ter, sim, uma exposição que está crescendo ali no comércio eletrônico, a maior parte da receita da companhia, ela vem, sim, de lojas físicas e muitas dessas lojas estavam fechadas ao longo do trimestre. Então, não só para a CIA, mas para as empresas de varejo como um todo, de vestuário, a gente vai ter ainda um primeiro trimestre de 2021 bem difícil. Falando particularmente da CIA, dos números que eu olhei de consenso, a gente está falando aí de um same-store sales, né, que é um dos indicadores mais importantes do varejo, que é como se fosse um crescimento de vendas ali em bases comparáveis. A gente está falando de uma queda de pelo menos 20% aí, ano contra ano. E a partir do momento que a gente tem uma empresa que cai receita 20%,
mas tem ali diversos custos que são fixos e que crescem em linha com a inflação, a gente vê um movimento que a gente chama de desalavancagem operacional, né? Então, receita cai muito, os custos crescem e isso acaba gerando um prejuízo aí na última linha. Então, para a C&A, a gente está falando aí, eventualmente, de um prejuízo próximo de 100 milhões para o primeiro trimestre de 2021. Ah, maravilha. Eu tenho aqui o Wesley, que eu já quero agradecer, inclusive, a audiência de todos vocês que sempre estão aqui com a gente, né, no nosso chat, sempre estão participando. Essa interação é muito importante para nós. Então, eu sempre peço que deixem as perguntas. Nesse caso de hoje, tem até o Wesley já está aqui dizendo aqui, a mulher do RI foi embora, não respondeu nenhuma pergunta. Eu já até comentei aqui logo no início que a Roberta, infelizmente, de última hora, ela não pôde participar ao vivo. Não é a ideia do BMC Business. Na verdade, as nossas entrevistas sempre são ao vivo aqui na BMC News, mas por essa ocasionalidade que ela teve, o imprevisto de última hora, ela não pôde participar ao vivo, então a gente gravou a entrevista, abordando alguns pontos, algumas pautas. A gente está trazendo aqui a Mariana, que ela cobre o case também, toda essa área aí de varejo, para poder falar um pouco mais, falar sobre os números aí da companhia. Eu vou tentar passar aqui sua dúvida para ela, inclusive, se ela puder falar, se ela souber falar, então ela consegue aí esclarecer sua dúvida. Ele perguntou aqui sobre a dívida da matriz, ele pergunta assim, quero saber como está a dívida com a matriz, está sanada? Se você souber responder para ele, o Wesley Farais é o nome dele, ô Mariana. William, ótimo ponto, e esse foi um fator bem discutido ao longo do IPO da companhia, né? Quando a gente fala de IPO, é sempre importante entender que a gente tem dois tipos de oferta. A gente tem o que a gente chama de oferta primária, que são emissões de novas ações. Então, realmente entra um dinheiro novo ali na companhia que vai ser usado para crescimento. E a gente tem o que a gente chama de oferta secundária. Nesse caso, não são novas ações que a empresa está emitindo, é alguém que já é dono ali de uma parte das ações e que decide vender. Quando a gente olha a estrutura do IPO da C&A, que aconteceu lá atrás, teve sim um percentual de oferta, que era oferta primária, então emissão de novas ações, dinheiro novo para a companhia, mas como você mesmo mencionou, esse dinheiro ele ia ser usado para pagar uma dívida que a gente chama de intercompany, né? Então era uma dívida que C&A Brasil tinha lá com o Grupo Cofra. E eu acredito que isso já foi pago sim, fazia parte dos planos do IPO. Então foi um dinheiro que entrou para a companhia e imediatamente já foi pago para acabar com essa dívida que o Grupo C&A tinha com a controladora lá fora. Então tá aí, acredito que a dúvida aí do Wesley foi mais do que respondida, né? Fiquem aí mandando mais perguntas, que eu tô sempre de olho aqui no que vocês estão falando, tá, gente? Quando eu tiver com a cabecinha baixa aqui, é porque eu tô de olho aqui no que vocês estão mandando aqui pra gente. Deixe sempre o seu like aqui também, porque a gente tá de olho. Eu quero continuar aqui esse papo aqui com você. Não sei se você conseguiu acompanhar, Mariana, tudo que a Roberta estava falando, mas ela falou bastante aqui sobre os planos também de governança da companhia, desenvolvimento de produtos com materiais mais sustentáveis, incentivo a melhoria da performance ambiental e social, né, da C&A. Como que você tem visto essas iniciativas do setor ESG da companhia da C&A, os próximos passos, tudo que ela comentou, tudo que eles estão fazendo agora? Peguei um pouquinho, o finalzinho aqui do bate-papo com a Roberta, até eu não conheço a Roberta pessoalmente ainda, mas gostei bastante, ela entende bastante ali da companhia. Realmente, né, tema ESG é o tema do momento. E é bem interessante, pelo fato da C&A ser uma empresa de varejo, eu acho que a gente tem que olhar para a ESG de duas óticas. Tem a ótica do investidores, tanto lá fora quanto aqui do Brasil, estão exigindo das empresas boas práticas em termos de ESG, mas também tem a visão da consumidora C&A. Cada vez mais é uma tendência, né, entre as consumidoras, principalmente entre consumidoras mais jovens, de dar preferência a companhias, a marcas que tenham de alguma forma ali uma política mais sustentável. Então é bem interessante essas duas óticas. Falando um pouquinho aqui, eu acho que quando eu penso em ESG, é importante a gente quebrar pelas letrinhas mesmo, né? Então começando com a letra I aqui, que representa o meio ambiente. Realmente, quando eu conheci a C&A, eu tive a oportunidade de participar do processo de IPO deles, eu fiquei muito surpresa com as iniciativas que a companhia já fazia há muito tempo com relação à sustentabilidade. Acho que o que vale destacar aqui, que a Roberta comentou um pouquinho com vocês,
é principalmente uma consciência no uso de matéria-prima, né? Se eu não me engano, hoje cerca de 80% do algodão que a CIA usa ali na hora de fabricar e confeccionar as suas roupas, eles já são obtidos de forma sustentável, então esse é um ponto super legal, e acho que realmente nesse sentido a companhia ela está um pouquinho à frente aí dos outros pares de varejo de vestuário. Pensando um pouquinho na segunda letra, né, que é o S, o social, que foi uma iniciativa também que eu ouvi a Roberta comentando, desde 2016 a companhia ela já tem uma política de fazer um acompanhamento ali com os fornecedores. Vocês sabem bem, né, que quantos escândalos a gente já não ouviu, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, de mão de obra escrava nessas confecções. Então a C&A tem todo um trabalho ali de estar próxima dos fornecedores, de acompanhar o que está acontecendo ali dentro para garantir, né, que realmente ela está comprando ali uma mercadoria que é feita dentro da legalidade e respeitando o ser humano. E recentemente também, que foi uma iniciativa legal que a companhia fez, a C&A ela é muito conhecida, né, por essa estratégia de fazer collabs. Então, a C&A traz para dentro da loja dela, para dentro do comércio eletrônico dela, algumas marcas parceiras. E particularmente ao longo da pandemia, a companhia tem priorizado marcas menores, exatamente para incentivar esses pequenos produtores e esses pequenos varejistas. Então, do lado do S, do social, eu acho que também a companhia se destaca. O único ponto que, pensando aqui, eu diria que não é um destaque, mas a companhia tem trabalhado para melhorar isso, é realmente a parte de governança, né? Quando a gente olha, a C&A, ela é uma companhia de dono. Ela tem um controlador ali, que é o Grupo Cofra, aquela família holandesa, que é dona da C&A, da marca C&A em todo mundo. A C&A tem sim um conselho de administração com maioria independente, então está avançando nessa parte de comitês e etc. Mas o Grupo Cofra, historicamente, ele é um grupo bem fechado para falar com o mercado. E eu acho que isso, para os demais acionistas minoritários da companhia, é um fator ali que, quando a gente pensa em governança, poderia ser melhor. Poderia ser um controlador ali que estivesse mais próximo e mais aberto a falar com os outros investidores. Maravilha, Mariana. Eu queria trazer aqui o Alex André, que ele tem perguntas aqui também para poder participar do nosso bate-papo. Ele que é meu parceiro aqui no BMC Business todas as tardes. Alex. Olá, Mariana. Falando um pouquinho aqui sobre a C&A, né? Estava até comentando um pouco mais sobre uma apresentação que a gente preparou aqui, né? Falando um pouco mais sobre a companhia, sobre os números operacionais, né? As novas iniciativas. Um dos principais pontos, né, a cadeia de supply chain, né, a malha logística, né, ou seja, a implementação de CD, enfim, novas iniciativas nesse quesito. Você fazendo uma análise, né, dos principais players de vestuário, como Renner, enfim, Guararapes, você consegue, Marisa, você consegue entender que a C&A está no mesmo patamar, né, ou seja, da parte logística desses mesmos players do mesmo setor, ou você considera que ainda tem muito ainda para fazer e você está olhando com bons olhos essas iniciativas? Qual que é a sua visão da companhia em termos de outros peers aí do setor? Ótima pergunta. Então vamos lá, eu acho que a gente pode olhar isso de duas maneiras. Respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que a C&A ela está bem atrasada em relação à cadeia de fornecimento logística, em relação aos outros players, e aqui acho que o mais justo da gente comparar é com Renner e com Guararapes, né, que é a dona da marca Riachuelo, porque aqui sim a gente está falando de lojas de vestuário grandes, né, de departamento. O que aconteceu? A C&A ela passou por um período que ela precisou olhar internamente para a operação dela. Então, ela passou por um período de revisitar o parque de loja, ela fechou loja, ela teve um pouco de problema de coleção, então ela passou a estudar melhor o processo de construção de coleção. A C&A dependia muito de importação, isso também dificultava. Quando havia uma desvalorização do real frente ao dólar muito forte, a companhia sofria ali em margem. E enquanto a C&A estava ali um pouquinho fechadinha, a gente teve players como Renner, como Riachuelo, capitalizados e que começaram a investir na parte logística antes da C&A. Então, eu vi que a Roberta comentou aqui um pouquinho, um dos grandes pilares de empresas de varejo de vestuário é um sistema que a gente chama de push and pull. Explicar aqui um pouquinho para vocês como é que funciona isso.
push é o sistema, né? Push em inglês significa empurrar. Então, é como tradicionalmente as empresas de varejo faziam. Então, ela estava lá, ela pensava na coleção, quais produtos mandar para cada loja, e mandava isso para a loja, e se vendeu, vendeu, se não vendeu, você precisa remarcar. A partir do momento que você implementa uma cadeia de fornecimento ali, e um sistema logístico, com tecnologia, automatizado, você consegue ser muito mais rápido para responder a essas mudanças de comportamento do consumidor. É aí que entra o pull. O que é o pull? É você mandar para a loja não o que você, lá dentro do seu departamento, pensou que vai vender legal. É com base nos dados. Então, você consegue ver o que está vendendo ali na ponta mesmo e mandar mais para a loja. Eu vi que a Roberta comentou aqui. Até então, a C&A, ela trabalha com mini packs. Então, ela vai mandar para a loja um pacote que vai ter lá 2 camisas brancas P, 2 M, 2 G. Quando você implementa o Push and Pull, você não precisa mandar um pacote, você consegue mandar por SKU. Então, você consegue saber que a loja do Nordeste está precisando de camisa M branca. Você manda isso para a loja do Nordeste, enquanto a loja do Sul está precisando de camisa G. Isso, gente, é uma coisa transformacional e que é muito importante quando a gente pensa em varejo de vestuário de moda. Trazendo um pouquinho isso para o lado operacional, como você perguntou, Alex, o que isso significa quando a gente olha para número? Primeiro, mais vendas, porque você está colocando o produto certo, na loja certa, na hora que o consumidor quer, então isso aumenta as suas vendas, mas também tem um impacto legal para a margem. Por quê? Porque você não precisa fazer tanto desconto, porque o produto ele está onde ele realmente vai ser vendido. Dito tudo isso aqui, essa explicação, tem 2 maneiras de olhar isso. Eu acho que o fato da C&A ainda não ter implementado esse sistema logístico ágil e robusto, isso representa uma oportunidade enorme para a companhia. Então, se realmente a C&A conseguir implementar tudo isso, a tendência é que os resultados melhorem muito da companhia, tanto em termos de venda, de assertividade da coleção, quanto em termos de margem. Por outro lado, a implementação de um sistema logístico como esse é muito desafiadora. Tem muito risco de execução. A própria Renner, né, que acho que quando a gente pensa em varejo de vestuário de moda, é o benchmark do setor em termos de execução, sofreu ali para implementar o Push and Pull. E não é uma implementação que ela acontece da noite para o dia. A C&A é até 2024 que ela vai concluir toda essa implementação. Então, é uma oportunidade, mas é importante entender que tem bastante risco de execução relacionado a isso. Você falou aí da Renner, Mariana, eu até me lembrei agora de um boato que está correndo aí no mercado, inclusive, que a Renner fez um levantamento aí de 4 bilhões a 4 bilhões e meio aí de oferta de ação, com o objetivo, né, de repente fazer uma oferta aí de um movimento de fusão e aquisição. A C&A estaria aí entre essas companhias que a Renner, porventura, queria fazer aí uma fusão. Você acredita mesmo? Acredita que isso pode ir para frente ou é só mais apenas um boato aí do mercado? Qual que é a sua opinião? Tem outras empresas, né, também sendo ventiladas, aí outros nomes, outras varejistas de moda, né? É uma ótima pergunta. Eu acho que essa oferta de ações da Renner, 100% primária, né? Então, realmente, dinheiro novo ali entrando para a companhia. Quando a gente pensa no plano de crescimento da Renner, apesar da empresa estar acelerando o investimento, principalmente na parte online, parece ser muito dinheiro para crescimento interno. Então, acho que, de forma geral, o mercado está achando que pode vir alguma aquisição nesse sentido. E um dos nomes citados foi o da C&A. Acho que é importante falar aqui também que eu acredito que C&A foi citado porque também existe conversas aí, né, no mercado de que o Grupo Cofra, que é o controlador da C&A, está numa iniciativa de se desfazer das suas operações. Ele já se desfez de algumas operações da C&A aí no mundo para focar realmente na Europa, que é onde a família nasceu e vive. Então tem essa notícia de que eventualmente C&A esteja à venda. Quando eu penso no M&A, eu acho que é sempre importante a gente analisar. Primeiro, estrategicamente, faria sentido? Vamos lá, quando a gente pensa C&A e Renner, bom, as duas empresas, elas têm um posicionamento ali que é bem parecido, certo? Eles atendem uma classe social aí que vai de
A-, A6. A oferta de produtos, de certa forma, ela é parecida. Eu acho que a Renner tem um estilo de coleção um pouquinho mais sério, C&A talvez um pouquinho mais fashion, mas a gente está falando de um produto muito parecido. Como eu falei, dos desafios que a C&A tem é a parte logística, e pensando que a C&A se junte com a Renner já tem essa expertise de logística, ela já fez todos esses investimentos e essa implementação, então seria uma coisa que poderia ajudar bastante ali a C&A. E é legal falar que a C&A, como eu disse, ela tem um posicionamento um pouquinho mais fashion. A C&A, historicamente, ela faz muitas collabs, então, de trazer outras marcas para dentro da loja. Ela tem um comércio eletrônico que está um pouquinho ali mais avançado, já com uma operação de marketplace dentro de casa. Então, nesse sentido, eu acho que a C&A poderia agregar a Renner, mas, sinceramente, eu vejo um grande overlap de lojas. Quando eu digo overlap, o que eu quero dizer? Tem muito shopping que já tem uma loja da C&A e que já tem uma loja da Renner. Será que realmente para a Renner faz sentido ali comprar o número 2, né? Tirar um dos seus grandes competidores de mercado? Ou faria sentido para a Renner eventualmente comprar alguma empresa mais voltada para o segmento online, mais tecnologia? E acho que um outro nome que foi citado nesse sentido é o grupo da Fit. Então precisamos esperar e não esquecer, né? Que esse é um outro ponto super importante. Valuation. A aquisição pode fazer sentido estrategicamente, mas se eventualmente a Renner pagar um preço muito caro por C&A, será que vale a pena? Então também vamos precisar aguardar aí para ver o que viria de valuation nessa eventual aquisição. Vamos ver, vamos aguardar aí do que vai dar isso, né? Estamos de olho por aqui. Deixa eu trazer o Alex de volta aí, que ele tem mais perguntas aí para você, Mari. Legal, Mari. Uma outra pergunta, né, falando um pouquinho mais sobre essa questão de fusões e aquisições, a gente está observando muito essa corrida tecnológica, ou seja, como que eu vou conseguir plugar esse player para conseguir alguma sinergia, né, que a gente até pode comentar depois, né, com a questão do Grupo Soma, também com a Erig, né, sempre fazendo essa conta, falando, se eu conseguir integrar a minha cadeia, né, ou seja, trazer o estoque para dentro da loja, né, do site, enfim, o corredor infinito, né, que a C&A vem implementando. Eu acho que esse ponto na parte de M&A é um dos principais radares na parte das empresas, ou seja, o principal motivo, né, em comprar uma outra, enfim, fazer um tipo de fusão. Nesse olhar, você acredita que a C&A, ela pode, agora olhando para uma outra ótica, né, essa ótica de que a C&A pode ser, né, comprada por um outro player, mas agora você considera, na sua opinião, que a C&A ficando mais madura, mais consolidada no seu mercado com essas novas iniciativas que não são de curto prazo, mas ela pode adquirir um outro player também e continuar fazendo esse movimento, né, bem aquecido do setor e se tornar aí um player mais relevante, né, principalmente na parte de tecnologia, né, a gente observa aí que cada vez mais ela vem se mostrando em ótimos resultados na parte de número de downloads e número de acessos, né? Isso pode continuar constante, na sua opinião? Boa pergunta também do Alex. Olha, M&A sempre é um assunto difícil, assim, eu acho que tem poucas coisas no mercado que ficam guardadas às 7 chaves, e M&A realmente é um assunto, vide, né, tantas aquisições que foram anunciadas recentemente que pegaram todo mundo de surpresa. Eu não vejo um discurso por parte da diretoria da C&A tão forte em M&A. Acho que o que a gente sempre acaba ouvindo é: estamos abertos e atentos a alternativas e opções aí de mercado, mas sinceramente eu acredito que a C&A, como eu falei para vocês, ela ainda tem muito espaço para investir no negócio próprio, né, na operação própria, investir no crescimento orgânico. É até legal trazer isso aqui um pouquinho para vocês, que acho que essa é um pouquinho do case que eu vejo de C&A. Precisamos olhar um pouquinho para o histórico. Até 2014, a C&A era a empresa líder no segmento de varejo de vestuário aqui no Brasil, uma marca super forte. Aí, em 2014, entre 2014 e 2016 ali, veio a crise e a companhia passou por alguns problemas internos. Então, como eu comentei, teve problema de coleção, tinha uma exposição muito forte a importados, e aí os resultados pioraram bastante. E esse foi o momento que a companhia resolveu olhar internamente. Então, ela passou ali um período de 2016 a 2018, realmente olhando para dentro, parou as aberturas de loja, passou a reformar a loja, fechou loja que não estava
funcionando legal, melhorou o processo de construção da coleção, diminuiu a participação de importados, né, fortalecendo a cadeia de suprimentos local aqui no Brasil. E com o IPO, a companhia ela está vendo esse momento de fechar essa diferença, esse gap que se abriu com os competidores, né? Renner e Riachuelo estavam capitalizadas, continuaram abrindo bastante loja, enquanto C&A ficou ali fechada. Então, o case de C&A, ele é muito voltado para isso. É uma história de recuperação e de diminuir a diferença em relação aos concorrentes. Então, a companhia tem ainda bastante espaço para abertura de lojas. A gente está falando aí talvez de 150 lojas nos próximos 5 anos. É bastante coisa, um ritmo de abertura aí de pelo menos 25 lojas por ano. Tem a questão logística, que também vai demandar bastante atenção ali da diretoria e bastante investimento. E também tem um terceiro ponto, que é a oferta de crédito da C&A. Hoje ela tem uma parceria com o Bradesco ali, que sinceramente acho que não é estrutura ótima. O Bradesco é responsável pela aprovação e pela análise de crédito, enquanto a C&A é só responsável pela parte comercial. E o Bradesco tem sido um pouquinho mais restritivo ali na concessão de crédito, que para um consumidor perfil C&A, perfil Renner, perfil Riachuelo, é importante esse acesso ao crédito à consumidora. Então, resumindo sua pergunta, acho que a C&A já tem bastante oportunidade internamente. Não sei se faria muito sentido comprar outra empresa nesse momento. Legal, Mari. Agora uma outra pergunta, né, falando da última aquisição anunciada, né, a questão da fusão, né, a soma com a Hering, isso deixou todo mundo surpresa, né, deixando até a Arezzo de lado. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre isso, lembrando também, depois explicando também, não sei se você tem essa informação, né, essa análise, né, por que, né, as ações do Grupo Soma caíram, né, 10%, ontem também vem caindo muito forte hoje, né, e também entender um pouquinho mais, né, sobre essa mudança aí dos dois lados, ou seja, qual o lado que pode ser mais favorecido, né, ou seja, depois dessa fusão, e também agora, né, ou seja, quais serão os principais pontos e os riscos, né, também que envolvem esse tipo de fusão, né? Essa também, olha, eu confesso que me pegou completamente de surpresa. Eu até comentei um pouquinho ontem aqui na participação que eu tive com o VMC, ainda estava sem muitos dados, mas é legal trazer esse assunto aqui de novo. O Grupo Soma, né, desde que a empresa fez o IPO, e mesmo quando a gente olha o histórico, é uma empresa que se formou através de fusões e aquisições, e já está ali no discurso da companhia que o Grupo Soma, o que ele quer ser? Ele quer ser uma empresa, um grupo com diversas marcas ali dentro. O que veio de surpresa e que talvez explique um pouquinho ali a reação negativa do mercado, né, olhando para Grupo Soma? Valuation. Se a gente olhar, há 2 semanas atrás, a Hering estava negociando a talvez R$15 por ação, e a oferta que o Grupo Soma foi acima de R$30, ou seja, a gente está falando de um aumento aí de quase 100% em questão de 2 semanas. Quando a gente olha para múltiplo, né, que é uma maneira legal ali para a gente olhar quando falamos de valuation, a gente está falando de um múltiplo de mais de 30 vezes para a Hering. A história de Hering é uma empresa que vem passando por um processo do que a gente chama de turnaround, de melhora de recuperação, há muitos anos. Ela não é uma empresa que ela está ali redonda. A Hering teve muito problema ao longo do tempo em termos de posicionamento. Então, a Hering sempre foi uma marca básica, confortável. Ela tentou aumentar preço, ela tentou ser um pouquinho fashion, e isso prejudicou bastante os resultados da Hering por bastante tempo. Não dá para negar que nos últimos 12, 24 meses a companhia fez avanços importantes, mas a gente está falando, sim, de uma operação complicada. Além disso, o que eu acho que é diferente ali do que a gente estava acostumado a pensar quando a gente pensa no Grupo Soma, o Grupo Soma, eles são marcas um pouquinho mais premium, né? A gente tem a Farm ali, que talvez a gente esteja falando de um ticket médio próximo de R$250, que é a marca, entre aspas, mais acessível do grupo, e a gente tem uma Animale, que aí o ticket médio é bem maior. Então, o Grupo Soma comprando o Hering, ele está entrando num segmento mais básico, que é menos fashion, que não é o que o Grupo Soma está acostumado a fazer.
Com ticket médio menor, é outro perfil de consumidora, não acho que é o perfil de consumidora que compra numa farm e que compra numa Animale. E terceiro ponto, grande parte das lojas da Hering são de franquia, que o Grupo Soma também não tem exposição. Então, eu acho que a queda ontem das ações do Grupo Soma refletem um pouquinho desses dois fatores. Valuation, será que o Grupo Soma pagou muito caro pela Hering? A gente precisa esperar para ver se realmente a companhia vai conseguir entregar todas as sinergias que eles falaram e se realmente faz ali sentido estrategicamente ou se ela colocou para dentro de casa um ativo arriscado e que vai demandar ali muita execução para conseguir melhorar os resultados. Então, para mim, não foi uma aquisição muito trivial, não, Alex. Mariana, já falamos aqui na BMC até sobre isso que eu vou comentar agora, que eu acho relevante a gente voltar a falar, porque o investidor precisa ficar atento, principalmente porque a gente está começando novamente a temporada de balanços, né? Muitas empresas aí divulgando já, né, os seus balanços. E aí eu queria falar como que o investidor pode acompanhar tantos resultados, né? Quais relatórios ele deve buscar? Como separar o que é mais importante? O que exatamente o investidor precisa ficar atento? São muitas informações, né, que as companhias liberam, né? No que o investidor precisa realmente estar atento? Legal, Débora. Ótima pergunta e é o que eu falo muito. Quem é investidor, fundamentalista, longo prazo, vocês precisam entender que vocês são sócios daquela companhia. E a temporada de resultados é o momento de prestação de conta da empresa, né? É o momento que a empresa vai apresentar os números do trimestre, o desempenho, comentar ali as estratégias, o que está indo bem, o que não está indo. Então, primeira coisa, leiam, acompanhem a temporada de resultado das empresas que vocês têm na carteira. Eu sei que quando comecei a estudar ações, tudo parecia muito difícil, né? As demonstrações financeiras, contabilidade, indicador, mas é um processo. E esse processo começa ali, tentando ler, busca o que você não entendeu, vai pesquisar depois, assim, mas o que eu garanto é que acompanhando, vê um trimestre, vê no outro trimestre, vê no outro, cada vez mais os termos e a linguagem e o modelo de negócio da companhia vai ficar mais claro para o investidor. Então, precisa acompanhar. É uma ótima oportunidade para os investidores a temporada de resultados. Com relação à sua pergunta, eu concordo. A gente tem quase 400 empresas listadas na Bolsa. Não dá, é humanamente impossível querer acompanhar todos os resultados ali no detalhe. Eu, Mari, como investidora, como que eu faço? Eu me divido. Então, para as empresas que eu tenho na minha carteira, eu faço um processo mais de perto, acompanho os resultados de perto, já falo disso, mas eu gosto sim de pelo menos ter uma noção do que está acontecendo ali para os setores de forma geral. E nesse sentido, eu uso muito os relatórios que o research, né, tanto o research de sell-side, de corretoras, quanto de casa de análise independente publicam, que é um relatório que a gente chama de prévia de resultado. Então, é antes mesmo do resultado, em que o analista ele vai trazer ali o que ele espera para o setor de forma geral, quais são as estimativas. Então, eu tenho esse trabalho pré-resultado, que é ler esses relatórios de prévia e ter uma noção do que está acontecendo de forma geral com os setores da Bolsa. E, particularmente, para as empresas que eu sou acionista, que eu tenho ali na minha carteira, eu gosto muito de acompanhar o press release, né, que é o release de resultados. Esse é o documento que a empresa emite comentando os números. É legal que ele não vai ser um relatório ali auditado, padronizado. Vocês vão ver, cada empresa tem o seu, colorido. Isso torna a linguagem muito mais acessível. É um relatório que tende a ser mais didático. Nesse relatório tem muita tabela, tem as demonstrações financeiras, mas tem os comentários da companhia, que são a parte mais rica. Muitas empresas fazem um comentário da administração, que é como se fosse uma carta assinada pelo CEO, pelo CFO, comentando os resultados, vai comentando ali linha a linha, então dá para aprender muito com relação a isso, que é entender a história por trás dos números, né? Às vezes a gente foca muito no número, mas mais do que isso, é importante entender a história por trás deles, principalmente se você tem um viés de investimento de longo prazo. E uma outra coisa que me ajuda bastante é participar da teleconferência de resultados.
Não sei se todos os investidores que estão aqui nos acompanhando sabem disso, mas depois que o resultado é divulgado, os diretores ali, os principais executivos da companhia, eles organizam um call, uma teleconferência mesmo, aberta a todos os investidores, qualquer um pode entrar lá, discar o número e participar. E é bem legal, porque os diretores vão comentando o resultado através de uma apresentação, então fica didático, você está ouvindo e você também está vendo ali os números, e depois rola uma sessão que é conhecida como Q&A, de perguntas e respostas. Então, vários investidores, vários analistas de mercado ali, eles fazem as suas perguntas, tiram as suas dúvidas, e principalmente para nós, investidores, que às vezes estamos começando a estudar a empresa, não conhecemos tanto, é legal ouvir o que esses profissionais de mercado ou pessoas que acompanham o case há muito tempo estão perguntando. Normalmente, esses são os questionamentos mais importantes e que, como investidor individual, aqui a gente vai aprendendo. Então, com certeza, press release, teleconferência de resultados, e o que eu sempre falo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de Covid, para muitas empresas, como é o caso de C&A, de varejo de vestuário, os números, quando a gente olhar ali na comparação anual, eles vão parecer muito feio. Receita caindo 20%, prejuízo ali na linha de EBITDA. Mas mais do que isso, é entender como que os números vieram em relação às expectativas. Bolsa, preço ali de cotação, é expectativa. É a expectativa de crescimento de lucro daquela empresa que está embutido no preço. Então é legal acompanhar como que os números vieram em relação ao que era esperado e não só nessa comparação anual, porque realmente as fotos vão ficar um pouquinho feias. Maravilha, muito obrigada. Uma aula praticamente, Mariana, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda aqui no BMC Business. Eu espero tê-la aqui muito mais vezes, hein, para poder a gente falar mais aí sobre esse setor de varejo. Obrigada pela sua participação, tá? Obrigada eu, Débora, e adorei essa nova versão do BMC. Acho que com certeza vai agregar muito para nós investidores aqui, entender melhor a companhia, ter a visão da companhia, ter a visão do analista. Enfim, parabéns pela iniciativa. Obrigada. E é isso aí, já que a gente tem temporada de balanços aí acontecendo, a gente vai começar a trazer aqui números, né, das companhias que já estão divulgando, né, os números. A gente vai começar vendo como foram os números de Hypera no primeiro trimestre desse ano. A companhia projetou uma receita de 5,9 bilhões de reais e lucro líquido de 1,5 bilhão esse ano. É o Alex André, ele que é a pessoa dos números, né? Ele que está sempre o garoto esperto aí dos números, dos resultados, né? Que sempre está por dentro aí dessas empresas melhor do que ninguém, né? Segundo o Rui das Neves, né? Ele é rocha, Alex é rocha, ele sempre diz aqui nos nossos comentários, sempre está por dentro aqui, sempre está falando com o Alex, acho sempre que ele faz um pixzinho ali, né? O pix é clássico, né, Débora? É clássico, conta pra gente aí como foi Hypera aí nesse primeiro trimestre do ano, Alex. Legal, Débora, vou comentar um pouquinho do Hypera, né, que soltou o resultado, falar dos principais pontos, né, claro que tem muitos outros números para comentar, mas passar os principais destaques aqui, depois a gente fala um pouquinho mais. Mas também hoje, Débora, né, só para deixar marcado aqui, vai ter diversos resultados que vão ser divulgados hoje e amanhã a gente atualiza, tá? Então, hoje é um dia muito agitado, né, principalmente no fechamento de mercado, e amanhã a gente vai atualizando e hoje, né, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Hypera, né? No primeiro gráfico a gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento do sell-out, ou seja, o crescimento das suas vendas, um crescimento orgânico, né? A gente vê um crescimento de 11,5%, 2 pontos percentuais acima do mercado, ou seja, a companhia vem se consolidando, mesmo aí, apesar do cenário do Covid, ou seja, está ainda persistindo no mercado. Então, a gente observa aí que o primeiro TRI de 2020 não teve o efeito do fator Covid, no segundo TRI foi o pior, né, trimestre para a companhia, mas a companhia vem se mostrando aí um crescimento muito forte no segundo trimestre consecutivo, tá? Agora, indo para o próximo slide, a gente tem aqui o índice de inovação, né, que foi de 34% no primeiro TRI. Para quem acompanha a companhia, esse número é muito importante, vem batendo recordes, tá? Principalmente, né, depois da aquisição da Takeda, né, que englobou aí grandes marcas também, e colocando os principais lançamentos no primeiro TRI, né, tem alguns medicamentos aqui genéricos e também, né, o Coflex muscular, enfim, alguns produtos que a companhia vem lançando agora no primeiro trimestre de 2021, que espera aí a nova capilaridade, né, de vendas nas suas farmácias e também por parte de representantes, né, utilizando, né, as suas plataformas digitais, que isso vem ganhando cada vez mais relevância. Agora, passando aqui para o próximo slide, a gente tem aqui os principais resultados, né, aqui de Hypera no ano de 2020. Né, então, a gente tem aqui, né, uma receita líquida em mais de 1 bilhão de reais,
né, um crescimento de 43%. Então, a margem bruta, né, de 64%, uma despesas com marketing, né, de 18%, 18,3%, despesas com vendas, né, corresponderam em torno de 12,9%, despesas gerais e administrativas, né, o famoso SG&A, caindo aí 130 basis points, chegando 4,8%, e também a margem EBITDA, né, de operações continuadas de 30,9%. E por fim, a gente tem o lucro líquido de operações continuadas, chegando em 307 milhões de reais, né, uma alta de 45%. Tá? Esses foram os resultados consolidados aqui. Agora, passando para o próximo slide, a gente tem aqui, né, o fluxo de caixa, né, da companhia. Esse gráfico é bem bacana a gente entender um pouco mais do que a companhia vem fazendo, ou seja, o que ela gera de caixa, né, quais são os CAPEX, né, os investimentos que são direcionados, né, também a questão do endividamento, né, disponibilidade de caixa. Então, a companhia, né, ela chega com uma dívida líquida, né, no primeiro trimestre, né, um pouco mais aí, de quase 5 bilhões de reais, né, 4 bilhões e 987 milhões de reais. E também tem um guidance, né, que eles deixaram aqui 2,5 vezes, né, o EBIT de 2021, né, em questão de fluxo de caixa. E também, né, comparando, né, a disponibilidade no quarto TRI, que era em torno de 4,7 bilhões de reais. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho das projeções, né, no nosso último slide, falando aqui sobre a Hypera. Né, a gente tem três principais projeções para o ano de 2021. Primeiro, a receita líquida, né, que eles projetam em mais de 5,9 bilhões de reais. EBITDA, né, das operações continuadas, que foi mais de 2 bilhões de reais. Só para lembrar, né, quando a gente coloca os resultados, a companhia vem fazendo ao longo do trimestre, né, a companhia reportou no último TRI 307 milhões de reais. Então a companhia, só fazer uma conta de padeiro, né, ou seja, se pegar 307 milhões de reais, multiplicar pelos 4 trimestres, ou seja, você vai repetir esse resultado, quanto ela vai poder ainda crescer ainda mais de forma orgânica, né, de acordo com essa projeção que a própria companhia passou, né, a questão do EBITDA e também a questão do lucro líquido, né, de operações continuadas de mais de 1 bilhão e 555 milhões de reais. Tá? Então essas são as projeções, o guidance, né, que a companhia vem passando pelo mercado. É uma companhia, para quem não conhece, é uma companhia voltada à questão farmacêutica, né, um setor também que está muito aquecido, né, também de novas ofertas, como até a própria Blau farmacêutica também, e outros players também que estão visando entrar no mercado, que cada vez mais vem ganhando atratividade, né, Débora? A gente vai falar um pouquinho mais sobre os resultados de Vale, né, que também a gente comentou bastante aqui na BMC News com diversos convidados. Né? Isso mesmo, Alex. Mas antes de falar aí do resultado de Vale, nós vamos falar rapidinho de Tesla. A fabricante de carros elétricos teve lucro recorde de 438 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 74% na comparação com o mesmo período do ano passado. Direto dos Estados Unidos, a correspondente Giovanna Locatelli tem mais informações. A Tesla registrou lucro líquido de 438 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano. O lucro ajustado por ação diluído foi de 93 centavos de dólar, alta de 304% na comparação com o igual período do ano anterior e acima da previsão de 75 centavos por ação dos analistas que foram consultados pela FactSet. Já a receita da companhia avançou 74% na comparação anual, aos 10,389 bilhões do trimestre passado, um pouco abaixo da previsão de 10,48 bilhões dos analistas. Após os resultados, a ação da Tesla recuava 2,55% no after hours das bolsas de Nova York, às 17h45 horário de Brasília, após ao longo do último mês ter subido mais de 20% e ao longo dos últimos 12 meses mais de 350%. Em comunicado, a Tesla destaca que a sua produção e entrega de veículos atingiu o maior nível da história da empresa, apesar das intempéries e de vários desafios, como a falta de suprimento, a sazonalidade e também a instabilidade da cadeia de suprimentos, a transição também para os novos modelos S e X da montadora. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC Business. Tá aí os resultados de Tesla. Agora vamos falar de Vale, Alex. Falar daí desse lucro líquido atribuído aos acionistas reportado pela Vale do primeiro TRI, que foi de 5 bilhões e meio de dólares, 2.220% superior ao mesmo período do ano passado, quando a mineradora ainda estava sentindo os reflexos da tragédia de Brumadinho, né? Números gigantes dessa Vale, né, nesse primeiro trimestre, Alex. É isso mesmo, Débora. E também alguns analistas, né, e também alguns investidores
já chamando a própria Vale, né, de máquina de geração de caixa, né, de dinheiro, né, fazendo muito caixa, né? Então, primeiro tri, né, um trimestre que é de forma sazonal, né, que os números são mais fracos, mas mesmo assim, né, não desapontou os analistas, e o resultado veio muito forte, né? Então, a gente tem aqui os principais números aqui. Nesse primeiro slide, a gente tem aqui um recorde de geração de caixa, né, de EBITDA ajustado, pro forma, né, para o primeiro tri. A gente está falando de mais de 8,4 bilhões de dólares, tá? Um fluxo de caixa livre, né, a gente está falando mais aí de 5,8 bi também, né, de dólares, chegando aí, né, 981, né, bilhões, né, superior aí ao quarto trimestre, né, milhões, né, comparado aqui ao superior ao quarto tri. Também colocando aqui a questão da produção, né, a companhia também vem apresentando uma produção de 14,2% superior ao primeiro trimestre de 2020, né, e também, né, a produção de níquel também vem crescendo em 6,8%, né, comparado também ao primeiro trimestre, né. Então, a companhia ela vem se destacando com, principalmente, né, uma produção muito forte e também, claro, favorecido pelo preço do minério também cada vez mais alto e também o câmbio, que ajuda bastante, né, ou seja, beneficiado pelas exportações, né, e a China, que a gente já vem sempre acompanhando aqui na BMC News, que vem sendo, que demanda, né, o minério de ferro da Vale, que tem um grau aí de pureza muito alto, né, então é muito procurado, né, pela commodity. Agora a gente passando aqui para o próximo slide, a gente tem aqui uma outra parte aqui da apresentação para a gente comentar, que a companhia ela segue, né, uma disciplina de alocação de capital, né, sua estrutura de capital de forma contínua em 4 principais frentes, né. A gente tem aqui a parte de reparação, né, na parte de Brumadinho, como a Débora comentou, né, eles fizeram um acordo global de Brumadinho aí, que fizeram uma provisão de mais de 3,5 bilhões de dólares, né, e também a Fundação Renova, hein, que coloca em conta, né, em mais de 1,7 bilhões de dólares de provisão. Também a companhia olha na parte de segurança e excelência operacional, na parte de ESG, outras obrigações, né, retomada de produção. Esse é também um principal ponto que a companhia vem mostrando para o mercado. Isso já trouxe aí mais de 1,9, quase 2 bilhões de dólares, né, para a questão aí de segurança de barragens, né, e também de mais de 2 bilhões de dólares em investimento de alta geração de energia em até 2030. Tá? Então a companhia ela vem prezando pela segurança e excelência operacional, que isso também traz, né, uma geração de valor para o acionista muito forte. Né? Para quem é acionista de Vale no ano passado e continua sendo no ano 2021, consegue entender em relação ao retorno, não só os dividendos, mas também os buybacks, ou seja, a relação de recompra de ações. Né? Então a companhia teve em 1º de abril, né, um programa de recompra, né, de até 5,3% do número total de ações em circulação, né, o free float, e também uma confiança na administração do potencial da Vale para criar e compartilhar valor de forma consistente. Tá? Oportunidade de crescimento, né, a última frente aqui, a companhia vem colocando com a sua estrutura de capital. Eles têm aí projetos de crescimento, como outras opções aí de crescimento também, como um crescimento de baixo CAPEX, né, e também outras formas aí, né, como outras iniciativas operacionais que a companhia vem observando ao longo do mercado, que vem demandando aí investimentos e capacidade produtiva. Agora a gente tem aqui o próximo slide, né, a gente falando um pouquinho mais sobre o gráfico, né, que segue a capacidade de produção de minério de ferro. A gente vê aqui, né, a capacidade, né, hoje, né, atual, e a companhia tem um guidance de produção, né, cada vez mais alto, né, que pode chegar de 350, né, e até 450 milhões de toneladas, né, no futuro, aí, a partir de 2022. Né? Então a companhia tem algumas conquistas recentes, né, desde janeiro de 2021 até março, né, em algumas minas, né, como a Itabira, né, em fevereiro de 2021, na retirada aí do nível de emergência da barragem também de Itabiraçu e também de Serra Norte, né, também a aprovação do Conselho para o Desenvolvimento aí da Lavra N3, né, uma startup em 2022, tá? Também em março agora, né, as últimas notícias, né, de Ibopeba, né, a adaptação da planta para a disposição de rejeitos da cava, adicionando a capacidade de 7 milhões de toneladas, também a Vargem Grande, né, também startup da planta de filtragem de rejeitos, né, em principal ponto a companhia vem se destacando, que é até a capa, né, do próprio release da companhia, ela coloca aí uma grande preocupação, né, na parte de ESG. Né? Então a companhia vem mostrando aí um grande salto aí em capacidade de produção de minério de ferro, principalmente aí com alta demanda do mercado externo. Agora, colocando aqui, a companhia vem observando, né? Ou seja, o que vem a seguir. Né? Então, no próximo slide, a gente vai falar um pouco mais que a companhia vem avançando no seu plano de retomada. Né? Nesse último slide, a gente fala um pouco mais, né, das várias frentes aqui, principalmente após aí o primeiro tri, ou seja, o que a companhia espera no segundo tri, terceiro tri e quarto trimestre.
e potenciais restrições no ano de 2021. Então vamos passar aqui para o próximo slide, para a gente falar e entender um pouco mais sobre isso. Pronto. Então a gente vai entender um pouquinho mais o que a gente espera no segundo trimestre do ano de 2021. Né? A gente espera aqui em Vargem Grande, né, desbloquear a capacidade da correia, né, transportadora, né, e também da parte da fábrica, né, ou seja, a mudança para processamento a úmido, né, isso já no segundo tri. No terceiro trimestre, a gente vê aqui em Vargem Grande, né, uma startup da barragem, né, Maravilhas 3, e também de Serra Leste a gente vê a instalação, né, de britadores, né, móveis também ao longo do terceiro trimestre. Agora a gente tem aqui no quarto tri, né, no Brucutu, né, lá na startup, né, de barragem de Torto, e também por outra frente aqui a gente vê a instalação de britadores para processar minério, e também em Itabira, né, uma startup aí de planta de filtragem de rejeitos, né, de Conceição, e também suavizando, né, restrições no curto prazo. Por fim, a gente vê aqui algumas restrições no ano de 2021, a gente ressalta aqui em Itabira, né, algumas restrições temporárias de disposição de rejeitos dado a limitação da área, e também colocando aqui em outros desempenhos, aqui a companhia vem fazendo um atraso no licenciamento em menor desempenho, né, em exemplo aí como Serra Norte, né, e também que a gente coloca aqui, né, quando a gente coloca esses gráficos de cores, a gente vê aqui que Vargem Grande, né, pertence ao Sistema Sul, né, o Sistema Sudeste é a parte de Itabira e Brucutu, e também o Sistema Norte, né, que pertence aí ao Serra Leste, e também, né, outras regiões próximas a esse sistema, Débora. Então esse é o principal ponto aqui para a gente falar de Vale, né, a Vale que vem gerando muito caixa, né, ou seja, isso traz aí uma leitura também, não só um aumento de price target em torno dos analistas, mas também um retorno maior em questão de dividendos e o fator de recompra de ações que também é relevante, né, ou seja, isso é um fato novo, né, que a companhia colocou aí no primeiro trimestre. Isso traz aí uma leitura para o mercado que a companhia enxerga valor ainda mais para os acionistas nos próximos meses e também nos próximos anos, à medida que a produção e também o ambiente competitivo fica cada vez mais favorável para a companhia, né, para a Vale. Débora. Maravilha aí, Alex. Muito obrigada aí por detalhar todos os resultados aí dessa primeira temporada de balanço. A gente vai continuar trazendo sempre aí, né, tem muitas companhias, tem muito resultado ainda daqui para frente. A gente sempre vai trazer aqui todos os dias. Eu quero agradecer já a sua participação aqui comigo, Alex, hoje. E aí, a gente tem mais BNC Business nessa semana, a gente tem muito mais aqui. Quero já me despedir de você, Alex. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, Débora, obrigado a toda a equipe da BMC News e também você que sempre acompanha, né, o programa novo que veio aí para transformar, né, o mercado financeiro, sempre trazendo aí grandes executivos, né, das principais companhias da Bolsa, e a gente tem que estar aqui, né, passando também as principais notícias dos resultados aí dos trimestres. Débora, muito obrigado, um grande abraço. Pois é, e eu vou me despedindo por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News. É @bmc.news. Sabe por quê? Porque a BMC é a sua TV no mercado financeiro. Estamos ao vivo, sempre de segunda a sexta-feira, pelo nosso canal do YouTube, a partir das 9h45 da manhã, com notícias, análises dos melhores especialistas do mercado. Eu sou Débora Oliveira e vejo você amanhã aqui no YouTube da BMC News. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.